fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para nos ajudar nessa reflexão, de estudo, que a Marlene vai nos ajudar, nós vamos ler o texto bíblico que foi escolhido para esse segundo ano da campanha Paz e Pão. É tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou, então, a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupo de 100, de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e aí ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas que estão aqui hoje conosco, nesse momento de reflexão, o tema que o versículo bíblico que vai nos ajudar a meditar esse ano de mais um ano de campanha do Paz e Pão é: dai-lhes vós mesmos de comer. É um mandato de Cristo que ele faz aos seus discípulos e é um mandato também que nós recebemos hoje, né? Então, que nós possamos tomar como norte, direção para a nossa vida, esse evangelho. E que Maria, ontem nós celebramos Maria, mãe da igreja, ela que esteve junto aos discípulos no cenáculo, no nascimento da igreja. Maria, que é a mãe que olha também pelos frágeis, empobrecidos, que ela possa interceder a Deus por nós, para que de fato nós possamos fazer uma belíssima campanha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra agora a Marlene, ela vai fazer suas apresentações e vai falar um pouquinho para nós desse grande desafio que a gente tem que encarar, esse momento de empobrecimento das pessoas, de fome, tantos irmãos e irmãs nossos passando por esse momento difícil, e a gente quer ter esse olhar crítico, esse olhar que a gente consegue perceber melhor através de dados concretos e a gente poder fazer uma boa ação concreta com isso. Então, Marlene, a fala é sua, bem-vinda à nossa diocese. Boa noite
O Vanessa, tá som desligado. dela está desligado. Isso, Não, já você liguei. tem que ligar. Eu tinha Não, desativado. Não, tá ligado já tá ligado. Tá certo agora. Uma boa noite a todas e todos. Eu conversava aqui um pouquinho antes, é uma alegria enorme, e eu fui dessa diocese há muitos anos, né? Eu sou nascida e criada em Castelo, eu vim aqui para Vitória após o ensino médio, o ensino normal, com 17 anos, sou da família Carraro, né? Muitos de vocês conhecem lá em Castelo, em Cachoeiro também, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né? Como que eu me aproximo disso, dessa temática? Primeiro, assim, chegando logo aqui, né, eu moro no bairro de Ataí, de Aribiri, Vila Velha, vindo de Castelo, já moramos aqui, eu moro aqui há 50 anos. E indo aqui na comunidade, na igreja, assim que a gente chegou, né, o senhor, naquela época, eram uns rezadores ainda, né, assim, que tomavam conta da igreja, porque não tinha muito padre por aqui. Quem quer ajudar na catequese? Aí eu me dispus a ajudar, né? Isso mudou minha vida, né? É uma emoção muito grande até eu falar nisso, porque aí eu entrei na catequese. Oh. Alô? Alô? Oi, voltou. Oi, voltou. Voltou. É porque não fui eu que tinha cortado, não. Não. Então, ok. Mas deu para vocês verem, né? Eu fui na igreja, que já está aí, de recém-chegada aqui para trabalhar, fui na nossa igreja aqui, e o senhor perguntou quem queria trabalhar na catequese, então eu me ofereci. E Vitória, naquela época, né, Dom João Batista, da Mota Albuquerque, aquele, né, de cabelinho branco, velhinho, Dom Luiz, eles faziam um trabalho belíssimo, né, aqui na Grande Vitória. E aí, entrando aqui na catequese, eu acabei, né, tendo esse privilégio e participei de todo um processo, né, maravilhoso, que desde então tem em Vitória, e círculos bíblicos. Eu fui durante muitos anos da redação do boletim nosso boletim caminhado, eu participei muitos anos, eu gosto muito de liturgia. Durante muitos anos eu ajudei num programa da rádio que ajudava as pessoas a se prepararem, né, caminhado, encontro de irmãos. Trabalhei durante 7 anos, direto lá na pastoral. Depois eu fui para a UFES, depois eu trabalhei no ensino fundamental, criança, ensino médio, depois que eu, né, fiz mestrado em educação e entrei na UFES, no Centro de Educação. Então, eu atuei na UFES, trabalhei na UFES mais de 30 anos, né, sobretudo com as disciplinas ligadas a fundamentos da educação, né? Então, toda a discussão do caráter da educação, do objetivo da educação, e também da política educacional, que a gente lá chama de POEB, Política e Organização da Educação Básica, POEB. E eu trabalhava com todas as licenciaturas, todos os alunos da UFSC que eram professores passavam por essa disciplina. Então, para mim, foi uma experiência ótima, né? E na UFES eu fui coordenadora de curso, eu fui presidente do sindicato, né? Então, atuei muito, me aposentei agora recente. E quando eu estava prestes a aposentar, a providência divina, né, que sempre age em nosso favor, o governo federal mandou para todas as universidades um projeto, isso era 2008, por aí, 2007, 2008, um projeto de que universidades gostariam de aderir a um projeto do MEC, que não era só do MEC, era MEC, Cidadania, os ministérios sociais, com esse nome, Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Era um curso que o MEC oferecia de pós-graduação, né? Então, imagine um curso de pós-graduação nessa área, mas tinha que ter um professor que assumisse, vocês sabem como é. Então, na universidade é assim, além da gente, se a gente assumisse, a gente continuava assumindo os trabalhos da gente normais. Esse projeto já tinha rodado a UFES e ninguém queria assumir. Isso, por um acaso, caiu lá no nosso centro, um colega me falou, né? Eu me senti tocada, a gente, né, que é da igreja aí, desse tema dos pobres, e foi um privilégio isso, foi uma alegria, né? Muita gente Cachoeiro participou, de Alegre, de Castelo. Esse curso ele formou em pós-graduação, ele vigorou durante mais de 8 anos, né? Mas com o final, com essa transição que teve dos governos federais,
ele acabou, né, sendo completamente... ele acabou, né? Mas aí ficou, inclusive o Edinho, né, que o padre Edivaldo tinha chamado para ajudar nisso, foi desse curso. E aí eu me aproximei muito dessa temática também da pobreza, né? Eu já com a minha militância como cristã, militante cristã na pastoral, nas pastorais sociais, a minha tese de doutorado foi sobre o programa de tempo integral. Olhem só, eu comecei estudando tempo integral, porque eu também tive o privilégio, a honra de ser secretária municipal de educação de Vitória, durante um mandato de 4 anos. E lá a gente se preocupava muito, a gente lá percebia que o tempo integral era importante exatamente para as crianças pobres. Então, eu comecei a fazer minha pesquisa de doutorado sobre o tempo integral. Mas quando eu comecei, como a minha tese de doutorado era na área de política educacional, eu comecei a investigar os programas do governo federal, eu percebi que todos os programas giravam em torno do programa Bolsa Família, que naquela época estava no auge, né? Ali na década de 2015, 2012, 15. E aí a minha tese é sobre isso, né? Então, assim, foi um trabalho muito, muito bom para mim, muito importante, né? Um trabalho volumoso. Eu acabei pesquisando todos os projetos sociais do governo federal que envolviam, de alguma forma, a temática da pobreza, a partir do Bolsa Família, porque o Bolsa Família era para as crianças, exigia um acompanhamento na escola. Então, assim, isso fez com que, terminando, né, inclusive eu me aposentando, eu continuasse, então eu continuo como voluntária, e a gente tem um grupo, né, que a gente chama GPEDS, Grupo de Estudo, Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Inclusive aberto, né, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, o nosso grupo reúne de 20 em 20 dias, não é pesado. A gente faz uma reunião como vocês aqui hoje de 7, só que a nossa é 19, das 19 às 21h30, e a gente vai estudando, e muitas pessoas depois disso já fizeram mestrado, doutorado, pessoas da rede municipal, da Grande Vitória, do Espírito Santo, né? Enfim, é um trabalho bonito, temos um grupo bonito, né, que vai se apaixonando pelo tema e vai descobrindo isso. Então, agora vamos passar para os slides. Aí agora, Adevaldo, por favor, o senhor me controla aí, me avisa quando der 20 minutos, 25 para eu, né? Mas nos slides eu vou com mais vou marcar. objetividade. Os slides eu vou mais lendo, certo, gente? Para eu exatamente não me prolongar muito. Eu faço os slides, gente, assim, né? Muito. Eu não tenho grandes habilidades, então às vezes eu me atrapalho um pouco, mas, né? Estamos aí, ok? Então, olhem bem. Eu chamei assim a campanha Paz e Pão, o trabalho de evangelização, construção do reino, o enfrentamento à fome, à pobreza e à desigualdade social. A gente sempre usa esse trio, né? Enfrentar a fome, a pobreza e a desigualdade social. EPDS que dá, né? Ah, vocês que estão passando aí, não sou eu, é vocês. Estou mexendo aqui. Vai passando aí para mim, Tenha. Johnny, passa o próximo slide. Pode ir passando, aí eu vou falando. Mas não está passando aí não? Para a gente que está passando. Para mim não, peraí. Está no primeiro ainda. Está no primeiro ainda? Será que eu fiz? Para mim ainda está no primeiro. Espera aí, então vamos recomeçar aqui, porque para a gente que estava passando normal. Espera aí, vamos lá. Está no primeiro slide ainda? Ainda. Sim. Bota lá embaixo para iniciar a apresentação. Sim. Será que eu que fiz alguma bobagem aqui? Não, né? Não. Muda no slide, Johnny. Clica no slide. Aperta o F5 aí. F5. Vamos Lá no slide. Vamos lá, no primeiro, no segundo. Aí, segundo. Vai clicando nele. Isso aí. Ótimo. Então, olhe bem, gente, a nossa campanha Paz de Pão da Arquidiocese de Vitória, só para dar um pequeno recado antes da gente começar uma reflexão mais assim teórica e teológica,
ela é feita em 3 eixos. Nós começamos a discutir a nossa campanha meados de 2019, né? Início da campanha da Fraternidade 2019. Fomos discutindo durante todo o ano de 2019. Então, nós decidimos trabalhar em 3 eixos. O eixo 1, enfrentamento à fome, inclusão e solidariedade. O eixo 2, incidência política, redes e parcerias. O eixo 3, formação e espiritualidade. Ô Marlene, só para você... nossa campanha é a mesma da Arquidiocese. É a mesma da Nós replicamos tudo aqui. Então, tá ótimo, pode passar. Tá ótimo. Então, olhem bem, vamos começar trabalhando um pouco com essas grandes concepções. A insegurança social, ou a segurança social, que é um, digamos assim, um objetivo nosso, é um paradigma nosso. A insegurança social é uma experiência que atravessou a história, discreta em suas expressões, porque aqueles que passaram por ela quase nunca tinham a palavra, salvo quando ela explodia em motins, revoltas e outras emoções populares, mas carregada de todas as penas e de todas as angústias cotidianas que constituíram uma boa parte da miséria do mundo. Então, é uma categoria, né, que se trabalha muito modernamente. Segurança social, como paradigma, e a insegurança que isso provoca. Castel, que é um grande estudioso dessa área. Pode ir. A insuficiência de renda não é o único aspecto da questão da pobreza. Outros aspectos que, associados à renda, aprofundam a pobreza: a classe social e econômica, o lugar de residência, as regiões geográficas, as áreas isoladas, gênero, idade, etnia, cor da pele, composição e estrutura familiar. Então, quer dizer, a pobreza ela faz uma interface com todas essas dimensões e outras mais que a gente poderia dizer. Não há definição inequívoca de pobreza na América Latina, estando associada a outras categorias, como risco, exclusão, marginalidade, desigualdade, vulnerabilidade. Né? Quer dizer, a pobreza está sempre junto, né, com essa questão, com essas outras categorias, que aí elas, de alguma forma, elas se misturam, mas a pobreza, na nossa opinião, é a questão, né, é o eixo estruturante que provoca isso tudo. A pobreza no Brasil. Os pobres, atualmente, não são mais descritos como vadios, como era, né, no século XIX, ou tampouco marginais na década de 50, 60, mas são trabalhadores expropriados dos frutos do desenvolvimento econômico e do bem-estar social. A pobreza é o retrato da desigualdade, e as periferias das grandes cidades ou das médias cidades é a expressão da segregação imposta. Né? Isso uma outra autora também que a gente trabalha muito, Lavinas. Fica aí também para aqueles, né, que gostarem de estudar mais depois de terem acesso a isso. Agora eu quero assim comentar com vocês uma coisa que é muito interessante, né? A pobreza, a fome e a concentração de renda no Brasil e no mundo clamam aos céus. Eu conheci, né? O Marcos pergunta se é possível disponibilizar. É assim, Marcos, já fica aí, tá aí com a penha, tá? A Oxfam Brasil, não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive, eu, a partir desse contato, comecei a contribuir até financeiramente. Ela é uma entidade da sociedade civil brasileira e ela participa de uma confederação global que combate a pobreza, as desigualdades e injustiça em todo o mundo. São 20 organizações em 90 países. Tem 3.000 parceiros, sem fins lucrativos, independentes. Eu tomei contato com isso na minha tese. E aí, né, eu comecei a me aproximar. Eles fazem um trabalho belíssimo. O que a Oxfam faz? Vocês todos já ouviram falar que todo início de ano tem aquela reunião em Davos, na Suíça, dos mais ricos, dos países mais ricos. A Oxfam vai para lá também, do mundo todo, esses 90 países, e fica lá disputando, né, com a imprensa, disputando, né, porque lá a imprensa internacional está toda lá.
Então, eles fazem um trabalho muito interessante. Essa Kátia Maia, que é a presidente da Oxfam no Brasil, eu sou, assim, fã dela, porque ela é uma pessoa interessantíssima, né? E eles vão para lá e criam a maior confusão e colocam os dados e ficam, né, fazendo barulho, enfim, né, para disputar com Davos, embora a imprensa fale pouco, mas eles estão lá sempre, né, para discutir com Davos, que reúne os países mais ricos do mundo. Ela tem 3.000 parceiros, é uma entidade sem fins lucrativos e independente. Então, a Oxfam, ela faz um relatório a cada início de ano. Geralmente, ó, vocês veem esse relatório aqui que eu vou mencionar agora rapidamente, eu vou mencionar 2, de 25 de janeiro, de 21 e de 22. Foi a abertura do Fórum Econômico Social. O que se constatou lá? Gente, só um minutinho, deixa eu pedir meu filho trabalha home office ali para ele falar mais baixo. Tobias, abaixa aí mais um pouquinho. Relatório na abertura do Fórum Econômico da Davos na Suíça. Pandemia e desigualdades. Foi quando a Oxfam começou a denunciar isso de uma forma muito intensa. Super ricos recuperam perdas em tempo recorde, enquanto os mais pobres terão que esperar mais de uma década. Então, a pandemia começou a mostrar isso, né? Que enquanto a pandemia empobrecia ainda mais os já pobres, os mais ricos recuperavam isso com muita rapidez. Como Davos e a Oxfam também reúne de ano em ano, eles foram fazendo esse trabalho, já em 21, estão vendo? Vamos lembrar que a pandemia chegou aqui para nós, início de 20, estão lembrados? Né? Mas em 2019 já estava, né, rolando lá na China, etc. Pode passar. As 1.000 pessoas mais ricas do mundo recuperaram todas as perdas que tiveram durante a pandemia da Covid-19 em apenas 9 meses, entre fevereiro e novembro de 2020, enquanto os mais pobres do planeta vão levar pelo menos 14 anos para conseguir repor as perdas devido ao impacto econômico da pandemia. Em fevereiro de 2020, os mais ricos tinham 100% das suas fortunas. Em março de 2020, essa riqueza caiu para 70%, voltando aos 100% em novembro de 2020. Então, vejamos a velocidade dessa recuperação, né? Quer dizer, as perdas que eles tiveram foram rapidamente recuperadas, inclusive muitas vezes aumentadas, enquanto os pobres, né, sofreram com a pandemia e não tiveram. Em todo o mundo, os bilionários acumularam 3,9 trilhões entre março e dezembro de 2020, o equivalente ao que os governos do G20 gastaram para enfrentar a pandemia. Só um pouquinho. Tobias, você está falando muito alto aí. Vocês estão ouvindo lá, meu filho falar ali? Tá não, né? Então, não está atrapalhando não, Tobias. O vírus matou mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo e tirou emprego e renda de milhões de pessoas, empurrando-as para a pobreza. Enquanto isso, os mais ricos estão prosperando como nunca. Isso que a Oxfam começou a, né, alardear pelo mundo todo e a denunciar, porque a pandemia, né, ela está trazendo isso, não é só nesse ano, vocês vão ver que 2022 é a mesma coisa. Pode passar. Aí o relatório Oxfam 2022 já saiu, tá, gente? Geralmente sai agora, sai em fevereiro, início de fevereiro, eu sempre acompanho. A riqueza dos 10 homens mais ricos do mundo dobrou, enquanto a renda de 99% da humanidade, aí está falando em termos de humanidade, está pior por causa da Covid. Quer dizer, enquanto em todos os países, aí até independente um pouco de países ricos ou pobres, né, houve uma diminuição de renda de praticamente todos os estratos, os 10 homens mais ricos do mundo, né, tiveram suas riquezas dobradas. A desigualdade contribui para a morte de pelo menos uma pessoa a cada 4 segundos. A cada 4 segundos, a desigualdade provoca a morte. A fortuna dos 252 homens é maior do que a riqueza combinada de todas as mulheres e meninas da África, América Latina e Caribe, 1 bilhão de pessoas. Então, de um lado, nós temos 252 grandes fortunas de homens, e de outro lado, nós temos
todas as mulheres meninas da África, América Latina e Caribe, 1 bilhão de pessoas. A Oxfam, ela se preocupa muito com essa questão da mulher, né? Das meninas, né, gente? Que é uma questão, assim, dramática no mundo, que a pandemia tornou ainda mais dramática. Desde 95, o 1% mais rico do mundo acumulou quase 20 vezes mais riqueza global do que os 50% mais pobres da humanidade. Eu gosto desses estudos que eles fazem. Quer dizer, eles pegaram 50% mais pobres e 1% mais rico, que cresceu 20 vezes, enquanto os 50% mais pobres empobreceram. 3,4 milhões de americanos negros estariam vivos ainda hoje se a sua expectativa de vida fosse a mesma dos brancos. Antes da Covid, esse número alarmante já era de 2,1 milhões de americanos, né, que morreram por causa também da pobreza misturada com a Covid. Estima-se que 20 dos bilionários mais ricos do mundo emitem, em média, até 8.000 vezes mais carbono na temperatura, na atmosfera, do que o bilhão de pessoas mais pobres. Então, quer dizer, o bilhão de pessoas mais pobres não emite tanto carbono na natureza quanto os 20 bilionários mais ricos. Então, isso também, né, gente, é uma questão gravíssima hoje, a gente sabe, é o planeta Terra, né? E isso tudo vem junto com a pobreza. Isso também provoca mais pobreza e mais abandono. Pode passar. A crise provocada pela pandemia expôs a nossa fragilidade coletiva e a incapacidade da nossa economia profundamente desigual trabalhar para todos. No entanto, a pandemia também mostrou a grande importância da ação dos governos, né? A Oxfam e nós, né, gente? Eu sou professora de política educacional, de política pública, nós defendemos, né? Sem dúvida, nós defendemos a importância dos governos. Nós entendemos que todos os países democráticos, né, têm que ter governos, porque esses governos devem proteger a saúde e os meios de subsistência do povo. Aqueles países, a Europa, né, uma região da Europa, Canadá, aqueles países que têm uma concepção de política mais fortalecida, tiveram muito menos impacto, né, em que já é distribuição de renda, programas. A Oxfam, ela defende muito sistemas de distribuição de renda básica, vocês já até ouviram falar, né? Que em alguns países da Europa já tem. Cada pessoa que nasce já vai ter direito a vida toda a receber ali, digamos, R$500. Então, a pessoa vai ter direito de uma renda, né, durante toda a vida. É lógico que isso é toda uma perspectiva que vai tendo uma discussão. Então, a ação governamental é importante para proteger a saúde e os meios de subsistência. Políticas transformadoras que pareciam impensáveis antes da crise, de repente se mostraram possíveis. Quer dizer, a pandemia também ela acabou provocando, né, um debate mais contundente sobre a pobreza e com saídas também, né, mais interessantes. O atual sistema econômico está permitindo que a elite dos super ricos acumule riqueza em meio à pior recessão desde 1929. Quer dizer, a pior crise que nós tivemos, que foi a depressão de 1929, o sistema econômico atual está permitindo que o super rico acumule riqueza, enquanto bilhões de pessoas lutam para sobreviver. Então, até agora, eu trouxe para vocês essa coisa mais global, né? A questão mais global, que a gente tem que trazer também, a gente está lá em Cachoeiro, em Castelo, em Vitória, né? Mas a gente tem que trazer porque a gente sabe que isso tudo impacta. E nós temos a Amazônia, né, gente? Ainda agora eu ouvia pela Rede Vida, enquanto eu lanchava ali pela Rede Vida, que eu gosto sempre de acompanhar, eu estava vendo o noticiário da Rede Vida, quer dizer, essa questão, né, de como o sistema econômico, né, de como a terra, né, a Amazônia, por exemplo, nesse momento no Brasil, né, nós estamos vivendo uma tensão seríssima na Amazônia, né? Vocês têm acompanhado, quer dizer, as grandes extensões de terra, quer dizer, isso tudo, com a pandemia, isso piorou ainda mais, né? E mais junto com isso veio a pobreza e veio tudo. Bilhões estão lutando para sobreviver. É como se fosse, né, tem um autor que fala massas sobrantes, né? A igreja também usa esse termo, são massas sobrantes, então as pessoas não se importam, né? As pessoas não se importam, é como se essas vidas valessem menos. Pode passar.
um relatório da Oxfam agora, de 12 de abril de 2022, divulgado às vésperas da reunião anual do Banco Mundial do FMI. Então, né, eles aproveitaram também essa reunião, foi agora, abril de 2022. Esse aí eu não detalhei muito, gente, porque o tempo não permite, mas vocês encontram facilmente, é só jogar no Google. Mais 263 milhões de pessoas podem cair na extrema pobreza em 2022. Então, quer dizer, é um processo que ele, além de já ter sido intenso, ele pode se intensificar ainda mais a partir desse ano. A piora social deve-se à pandemia da Covid e o abusivo aumento do preço de alimentos após o início da crise na Ucrânia. Então, quer dizer, nós temos ainda mais um detalhe aí, né, terrível, né, apavorante, que é essa guerra da Ucrânia e da Rússia, que nós sabemos que ali é um imbróglio, né, é uma coisa dificílima de ser entendida pelas pessoas comuns. Nós temos que entender muito bem toda a história do que é a Europa, do que é o papel da Rússia, o papel da Ucrânia, a história, né, desses países, a relação dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos. Então, é super complexo. Essa piora social deve-se à pandemia da Covid-19 e ao abusivo aumento de preço de alimentos após o início da crise da Ucrânia. Em 2022, o mundo pode chegar a um total de 860 milhões de pessoas vivendo na miséria. Total miséria, né? Quando eles usam a palavra miséria, é abaixo de pobreza ainda, né? Pode passar. A pandemia não impediu que os 10 homens mais ricos do mundo, não sei se isso aqui eu já falei, gente. Não, é porque às vezes, né, esse aqui já está bem comentado, a crise do coronavírus deu início à pior crise de empregos em mais de 90 anos, que é uma outra questão, né, muito complexa. Nós estamos vivendo, né, todo dia. Como eu falei com vocês, eu moro aqui, né, no bairro de Ataíde, que é um bairro popular, e minha casa é assim, entre o ponto de ônibus, entre uma rodovia que vai lá para Pauiota, toda hora, gente, alguém na porta, né? Toda hora alguém pedindo, né? Então, assim, famílias que às vezes a gente já conhece, que a gente acompanha há muitos anos, né? Então, assim, a situação é a pior crise. As pessoas desempregadas, né? Com dificuldade de emprego. A OIT estima que cerca de 500 milhão de pessoas estão agora subempregadas ou sem emprego, enfrentando miséria e fome. Nós sabemos, né, que com a pandemia isso piorou ainda mais, muitas empresas fecharam, né? Muitas empresas tiveram que demitir. Tá. Quando a Covid chegou, mais da metade dos trabalhadores e trabalhadoras dos países de baixa renda já viviam na pobreza. E 75% dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo não tinham acesso à proteção social, como auxílio-doença ou seguro-desemprego. Então, isso também é importante sabermos. Já havia 75%, quer dizer, com a pandemia, isso se exacerbou ainda mais, né? Aí gerou um quadro de caos, que aí a gente vê, por exemplo, aqui na Glória, né? O pessoal, aqui ao longo da rodovia Lindenberg, na via que sai da terceira ponte, as pessoas dormindo ali direto, aumenta, cada dia que você passa, aumenta, né? O número de pessoas dormindo ali à noite, vai juntando aquela galera ali. Deixa eu passar. Tobias, põe uma caneca d'água, pode passar. Põe água para mim, Tobias, uma canequinha de água. Esqueci água. Segundo os cálculos do Banco Mundial, se a desigualdade, não sei se vocês já ouviram falar, existe um coeficiente chamado coeficiente de Gini. É muito interessante. Esse coeficiente é praticamente aceito no mundo, né? Esse coeficiente ele vai aumentando, né? Ele vai medindo a pobreza no mundo. O coeficiente de Gini, segundo os cálculos do Banco Mundial, se a desigualdade aumentar em 2 pontos percentual anualmente e o crescimento do PIB encolher 8%, que é mais ou menos o que está acontecendo, até mais do que isso, mais 501 milhões de pessoas estarão vivendo com menos de R$30 ou $5,5 por dia em 2030. Então, quer dizer, a Oxfam ela já fez uma prospecção para 2030, né, que é apavorante. Quer dizer, não vai ser um processo que vai se recuperar rápido. Então, a pobreza mundial, como resultado, os níveis de pobreza global seriam maiores em 2030 do que eram antes da pandemia começar, com 3, 4 bilhões de pessoas vivendo com apenas R$30 por dia.
Esse é o pior cenário calculado pelo Banco Mundial, mas as projeções sobre a retração econômica na maioria dos países estão alinhadas a esse cenário, quer dizer, as estatísticas todas estão mostrando que isso está acontecendo. O pior cenário desenhado pelo FMI não vê o PIB global, obrigada, meu filho, não vê o PIB global retornando aos níveis pré-pandemia antes do final de 2022. A OCDE, todos nós conhecemos, que são aqueles 38 países sediados em Paris, alertou que isso provocará um aumento de longo prazo na desigualdade global, a menos que ações decisivas sejam tomadas. E a gente não está percebendo, né? Não tanto, nem em nível global, nem em nível local, essas decisões. Pode passar. Falta muito não, tá, gente? As mulheres são as que mais sofrem, né? Mulheres, crianças. As mulheres são maioria nos empregos mais precários, justamente esses empregos que foram globalmente mais impactados pela pandemia. Se elas tivessem o mesmo nível de empregabilidade dos homens, 112 milhões de mulheres não estariam mais sob o risco de perder sua renda aos empregos. A desigualdade de raça também está tirando vidas. E nós sabemos, né, gente, nas famílias femininas, que também é uma realidade hoje, né, muitas famílias que são mantidas por mães, por avós, né, por aposentadas. Então, quer dizer, as mulheres também são as que mais sofrem com a pandemia e com a crise. Economias mais justas, aí até eu coloquei em verde, que é uma análise dessa presidente da Oxfam. Economias mais justas são a chave para uma recuperação econômica rápida da pandemia. A Oxfam, ela defende, não só ela, né? Hoje vocês já ouviram falar no mundo todo, tem um processo, né, que vai se avolumando, defendendo um imposto sobre os excessivos lucros. Então, quer dizer, você pagaria um certo imposto que aumentaria a partir de um lucro, né, que fosse muito exorbitante. Então, tem países que já exercitam isso internamente, mas que isso fosse, né, um consenso. As 32 corporações globais que mais lucraram durante a pandemia, só se fosse feito sobre elas, já seria suficiente para auxílios de desemprego para todos os trabalhadores afetados durante a pandemia. Olhem só, né? Quer dizer, o imposto temporário, a Oxfam defende isso, considerando a gravidade da pandemia, esse alto e baixo, que ela vai e volta, né? Ela diminui e aumenta, que houvesse um imposto, né? O mínimo que fosse, isso já representaria, né, um enorme auxílio-desemprego, né? Uma enorme possibilidade de projetos para as pessoas. Falando demais, gente. A desigualdade extrema não é inevitável. A Oxfam defende isso. Ela é uma escolha política. Os governos pelo mundo, a desigualdade, né, gente, nós sabemos, é complexa, temos problemas, né, de ordem pessoal, temos o jeito de ser de cada um, a estrutura familiar que cada um tem, a possibilidade de estudos que cada um tiver, a própria questão da espiritualidade, né, de equipes, oportunidades que a pessoa tem de participar. Mas hoje já há um consenso no mundo, a desigualdade é uma escolha política. Os países que são muito desiguais, isso tem que ser enfrentado do ponto de vista macropolítico, do ponto de vista, né, entendendo aí o financeiro, o político, o ambiental, tudo junto. Os governos pelo mundo precisam utilizar esse momento de grande sofrimento para construir economias mais justas, mais igualitárias, mais inclusivas, que proteja o planeta, que aí é outra questão, né? E acabe com a pobreza. Essa Kátia Maia falando. Sobretudo sobre a questão das mulheres, né? Vamos lá. A PNAD, né? Vocês todos já ouviram falar? Ai, gente, às vezes dá umas falhas assim. Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. A do segundo trimestre de 2021, foi a mais recente que eu achei. Segundo trimestre de 2021. Entre crianças e jovens de 6 a 14 anos,
o relatório da PNAD destaca que no segundo trimestre de 2021 houve um aumento de 171% daqueles que estavam fora da escola, na comparação com o mesmo período de 2019. Esse é no Brasil, gente, chegando no Brasil. Isso nos preocupa demais, né? A mim, particularmente, que a gente trabalha com os professores, mas não só, né? Nos preocupa a todos, porque, né, se a gente está percebendo isso a olhos vistos, vocês todos devem conhecer, principalmente entre os jovens, né? Ensino médio é uma tragédia, gente. O abandono no ensino médio é uma tragédia, né? Porque aí também o menino, né, ele já está ali com 16 anos, 15, 16 anos, já há uma pressão para ele trabalhar, a pandemia está aí, então ele começa a trabalhar, ele não volta para a escola, né? O abandono no ensino médio está uma coisa apavorante. Tem a tal da física lá, né, no primeiro ano do ensino médio, que os meninos têm pavor também. Então, assim, eles são adolescentes, né, já começam os namorinhos, aquelas coisas, né? Eu tenho 4 sobrinhos, então eu vivo muito isso assim no cotidiano, né? Como que é difícil isso, adolescentes. Então, houve um aumento de 171 daqueles que estão fora da escola, né? Então, por exemplo, esse grupo que eu coordeno, a gente faz um trabalho muito intenso junto às redes, né, aqui da Grande Vitória, de Vila Velha, Vitória, para que não, né, para que vão atrás das crianças, né, para que não deixem as crianças saírem, os jovens, os adolescentes. Isso significa 244 mil crianças e jovens que não estavam matriculados, né? Olhe bem, agora, na PNAD, que é geralmente ali no final de 2021, ela é feita de outubro para frente. E 1% desse total, dessa faixa etária, sendo a maior taxa observada nos últimos 6 anos. Quer dizer, sempre teve esse abandono no ensino médio, sempre foi assim, muito sério, mas é a maior nos últimos anos. No caso dos jovens de 15 a 17 anos, permaneceu a tendência de queda no percentual daqueles que estão fora da escola, chegando a 4,4% no segundo trimestre de 2021. Não, no segundo trimestre deste ano, agora, deste ano que nós estamos, tá? Não, é no ano passado mesmo, que é 2021. Então, assim, eu acho isso muito grave, porque se eles saírem, gente, depois eles não voltam, né? Ou arranja um empreguinho, né? Aí ou arranja filho, começa a trabalhar, as meninas engravidam, né? Então, aquele drama, então você vai perpetuando uma situação que é, né, gravíssima. Pode passar. Gente, agora eu estou concluindo olha bem, com a minha pesquisa, eu acompanhei muito assim, de perto o programa Bolsa Família. Com o fim do programa, quer dizer, com a vinda do auxílio emergencial, né, houve uma confusão aí, uma mistura do programa Bolsa Família com o auxílio emergencial. Então, eu fiquei, inclusive, anteontem, eu fiquei o dia todo fazendo pesquisas, né, dos dados. Então, eu vou tentar trabalhar com os dados aqui, que foi o que eu consegui, né? Esse aqui foi em setembro de 2020, ó, que eu consegui. Esse aqui, tá? E que eu consultei ontem, não mudou, porque ainda está, né? Ainda tá essa coisa entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Mas o raciocínio que eu queria fazer com vocês, que eu não sei se a maioria das pessoas tem essa noção, né? Primeiro, olha bem, nesse período, né, maio de 2021 até maio de 2021, 14.690.000, então eu vou arredondar para 14.700.000 famílias receberam ou Bolsa Família ou auxílio emergencial, tá? Isso, mas nós temos cadastradas, em termos de pessoas, 40 milhões. Então, quer dizer, 14.700.000 famílias, 40 milhões de pessoas. O repasse mensal era esse aqui. O recebimento médio mensal de cada uma dessas famílias, enquanto ainda estava o Bolsa Família, o auxílio emergencial, que tem ainda está essa coisa, 211 por mês, né? A gente trabalha muito com Bolsa Família, como eu falei, né? Esse projeto do governo federal que a gente trabalhava, porque há uma coisa que rolava, né? Muito, agora muito menos. Rolava muito entre as pessoas. Ai, essas mulheres ficam tendo filho, né? Porque elas não querem trabalhar, porque ganha, gente,
a renda, o que o Bolsa Família dá é um trocadinho, né? Um trocadinho. Uma família que tem 4 filhos, 5, recebe 211, recebe 300, né? Então, assim, isso também na minha tese. A minha tese é um trabalho volumoso, né, de 300 páginas. A gente investigou isso, cruzando os dados, todos os programas de todos os ministérios, e a gente percebeu isso, quer dizer, é um trocadinho, né? Ajuda muito, né? A minha filha mora na Bahia, no interior da Bahia. A última vez que eu fui lá, a gente percebe, assim, quando a gente vai mais para o interior da Bahia, as casinhas, e lá do lado de cada casinha, a cisterna, que era um programa que tinha água para todos. Você observa, né, que o controle da frequência, né, a obrigação da mãe frequentar para poder receber, quer dizer, você percebe que havia, né, as coisas caminhando, mas o trocadinho, quer dizer, é um mínimo, né? E porque havia muita gente, quer dizer, havia muita crítica e há ainda, de que é um absurdo, né? Essas mulheres não querem trabalhar, fica dando dinheiro para essas mulheres para elas ter filho. Isso rola muito assim, né? Nos nossos meios mesmo de igreja. Mas, quer dizer, isso é uma coisa que é absolutamente infundada, porque a família que recebe mais, né, recebe 211, recebe R$ 300 por mês. Pode passar. Aí eu atualizei, como eu sou da educação, um raciocínio que eu gosto de fazer também, presta atenção. Se nós tivemos 14.650.000 famílias que receberam, nós tínhamos 32 mil pessoas cadastradas. Se a gente pegar 14.653.000 famílias, multiplicar por 2 crianças por família, supondo que cada uma tenha 2 crianças, nós já vamos ter 29.300.000 alunos pobres, extremamente pobres. Por que eu faço esse raciocínio? Porque, como eu sou professora e trabalho com os professores, mostrando que a nossa rede pública no Brasil, ela é de crianças e adolescentes muito pobres, extremamente pobres. E esse trabalho que a gente tem feito, gente, já mais ou menos, né, desde 2014, 15, a gente tem percebido que a gente tem conseguido, né, assim, fazer com que as diretoras e diretores de escola, os coordenadores de turno, os professores fiquem mais atentos a essas crianças pobres, né? Ir atrás dessas crianças, não permitir que elas abandonem, né? Fazer um trabalho, porque vocês estão vendo, quer dizer, são 29 milhões de alunos pobres, isso num universo de 38 milhões de alunos. Olha aí, censo escolar, atualizadíssimo, 2021. Faça uma regra aí. Quer dizer, a gente tem 29 milhões de alunos pobres em 38 milhões, né? É uma proporção, né? Eu acho que eu fiz, que eu sou boa de matemática, mas eu acho que não coloquei aqui, eu não consigo. Trabalhar com esse gráfico, para mim, é uma dificuldade imensa. Mas só vocês vejam a proporção, quer dizer, né? Então, a nossa rede pública, sobretudo nas periferias, né? Nas cidades maiores, né? Por exemplo, eu vou em Castelo, né? É raro eu ir lá, às vezes eu vou, mas eu percebo, por exemplo, Castelo é uma cidade, né, que tem já uma população, você percebe ali que as pessoas se conhecem, né? Então, uma criança sai da escola, as pessoas vão atrás, mas você pega essas periferias aqui, né, as grandes periferias, quer dizer, são muitos alunos, né? Quer dizer, é uma população muito pobre, e são esses, sobretudo, que abandonam, são esses que reprovam, são essas que engravidam e largam a escola, e aí a pedagoga não vai atrás, aí a pedagoga está por aqui, aí o governo do estado manda preencher 2.000 relatórios que tem que preencher, você tem que fazer. Então, assim, eu trabalho muito com isso, né? Com a professora, o coordenador de turno, as direções, as secretarias municipais, para irem atrás, né? As igrejas, né, padre Evaldo? Eu falo que o nosso padre tem que falar, tem os conselhos, as equipes que tem, né? Trabalhar com as escolas, os padres, as lideranças, os diáconos, eu vi que nós temos um diácono também, os diáconos, as pastorais sociais, tem que visitar as escolas, sabe? Tem que estar junto com a diretora, com a coordenadora. Isso no interior é um pouco mais fácil, aqui é mais difícil. Mas mesmo assim, só que do lado da minha casa, eu tenho uma escola aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. Meus 4 sobrinhos, cada um em uma. Tudo escolas grandes, aqui pertinho de mim, a menos de, né, 500 metros. Então, não é difícil, quer dizer. Então, a gente insiste muito para as pastorais sociais
visitarem as escolas, os padres, as diretoras, diretores, eles ficam super felizes quando são visitados por um padre, né? Ou por um diácono. E eu penso que nós da igreja fazemos isso pouco, sabe? O poder que um padre tem, que um diácono tem, gente, né? Aí nós sabemos também, nossos irmãos evangélicos às vezes vão, né? Vão e fazem. Então, quer dizer, porque também a diretora, a coordenadora de turno, a pedagoga, os professores, eles têm que também ter uma certa pressão, eles têm que sentir uma certa pressão. Mas não é para pressionar, é para dizer, diretora, eu estou aqui para ajudar, falar na igreja, né? Quer dizer, nós temos, tá vendo? Nós temos que trazer mais essa realidade, porque é muito grande, gente, a proporção, né? Pode passar. Já estou concluindo, hein? Já são 20 e 29. Meu Deus do céu. O encontro ia terminar 8h30. Só para uma curiosidade para vocês, estão vendo? Quando só tinha o Bolsa Família, olha o que a gente gastava com Bolsa Família no Brasil, ó, 0,7%. 0,7% do PIB só. Olhem só, com 0,7% do PIB, nós tiramos da pobreza e da extrema pobreza milhões e milhões de crianças. E continua tirando, né? Por isso esses projetos têm que continuar, porque eles, né, eles não representam nada, é 0,7% do PIB, e você consegue com isso. Se você quisesse investir mais, você conseguiria, né, uma coisa fabulosa. Deu o último aí, o que é? Assim, o Edebrande Cavalieri, que está trabalhando conosco aqui, Padre Evaldo, na formação, né? Nós tivemos uma formação sábado. Eu gosto muito dessa fala aqui, que eu vou ler rapidamente para concluir. Nós temos que compreender o papel histórico da Igreja Católica na transformação da sociedade brasileira e o papel dos cristãos nas lutas por mudanças sociais. O tempo aqui não nos permite, gente, mas eu sou professora também de História da Educação. A história da educação no Brasil, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. É uma história de exclusão dos pobres. Período colonial inteiro, período do Império inteiro, Primeira República, Segunda República. Nós só vamos ter escola para todos, e eu sou dessa geração, Penha, irmã de... A sua irmã lá, como chama, Penha? Vamos lá, eu sou dessa geração, nós só vamos ter uma lei que tornou o ensino fundamental obrigatório, médio, começou em 72, e só na Constituição Federal de 88, que foi ontem, é que o ensino ficou obrigatório mesmo. Então, quer dizer, é muito importante, né? Muito importante que a gente assim compreenda que nós temos um papel, nós temos uma história de exclusão. Por isso a igreja, quando ela, né, quando ela chama, quando ela convoca, é importante. A igreja como história da salvação e mistério da salvação, instituição humana e divina. Quando se fala em opção pelos pobres na igreja, não estamos nos remetendo a algo como sinônimo de prioridade pastoral. Não deve ser a crise provocada pela pandemia que fortaleça a ação Paz e Pão. Não se trata de uma prioridade pastoral, uma atuação privilegiada. Por mais que realizemos campanhas, mais ainda cada cristão deve levar a sério o empenho evangélico da opção pelos pobres. A campanha não pode ser emergencial, a campanha Paz e Pão, mas a nossa opção evangélica jamais, né? Para entendermos isso. Acho aí eu concluo, gente, tá? Desculpa se eu falei demais. Foi ótimo, professora. A gente agradece essa contribuição riquíssima, senhora, por participar desse grupo de estudo. Quando a senhora fala, dá esse panorama aí mundial e nacional da fome, e a gente, alguns dados que nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos um grupo grande. Sim, fala isso, Padre Evaldo, que o senhor me pediu, eu anotei, mas acabei não tendo tempo de passar para o slide do Instituto João dos Santos Neves, né? Então, a senhora podia falar um pouquinho para nós, se a senhora tem alguma informação? O Instituto está trazendo dados novos. Nós tínhamos 12 municípios no Espírito Santo em extrema pobreza. Pessoas vivendo em extrema pobreza pessoas que vivem com menos de R$140 por mês. Imagina, o que a gente faz? Os R$140 é muito pouco. Aí a pessoa tem que pagar alimentação, vestuário, remédio, aluguel, porque muitos não têm casa própria.
E Então, num assim, estado como o nosso, que é um estado, entre aspas, mediano, né? De sim, o médio nosso para rico, estado não é um é um estado estado que pobre, é bem equilibrado, não é? bem equilibrado. Bem equilibrado no cenário nacional, é importante. Então, você teria alguns dados assim, ô professora? Não, olha bem, aconteceu, eu acho que eu perdi, mas vocês encontram facilmente, tá? É grave, tá? Saiu agora, eu pesquisei hoje à tarde no Instituto, é só vocês jogarem Instituto João de Santos Neves, tá? Que tem o relatório. Eu estava com ele, mas quando eu saio e entro, se eu for fazer isso, eu vou me atrapalhar aqui, eu não vou conseguir. Mas, Não, assim, mais ou menos, mantém essa mesma proporção que a gente foi mencionando aqui, geral, certo? sim. Assim, há uma, A gente por vê que exemplo, na pandemia, uma região ali nos morros de Vitória, né? Aqui nas periferias de Vila Velha, por exemplo, eu trabalho muito eu tenho alunos do meu grupo que são lá da Barra do Jucu, lá, então, assim, mais ou menos, né? É sempre essa porcentagem, assim, mais ou menos como a gente viu aí, né? e é interessante a leitura que a gente faz. Quando ano passado eu levei alguns dados sobre a extrema pobreza nos municípios do Sul, os padres se assustaram. Porque eu falei, mas aqui Esse onde... relatório tem Eles tudinho perguntaram lá, assim, onde Evaldo, estão pode olhar. esses padres? Onde estão esses pobres, padre Evaldo? Você está arrumando pobre que não tem aqui. Porque no interior, é geralmente na zona rural, as pessoas trabalham na lavoura, então isso e aquilo. Então elas ficam camufladas nesse cenário, achando que, como é a zona rural, todo mundo tem um hortinho, um quintal. Não, mas tem pessoas Não, lá tá. vivendo em situação de extrema pobreza. Tem uma Então, coisa. assim, e nós sabemos que a campanha, ela nos deu essa possibilidade de enxergar as pessoas que estavam invisíveis. Isso. E aí, eu queria socializar com esse grupo aqui, e para a senhora ouvir também, professora, nós, o ano passado, de junho até Aqui, abril, ele colocou aí o link, é esse mesmo, do Instituto João de Santos Neves, tá? Que alguém colocou aí, tá? tá, mas só para lembrar a força que a igreja tem e o quão importante foi essa campanha para nós aqui no sul do estado. Nós distribuímos de junho até abril, nós distribuímos 25 mil cestas básicas, 25.380. Nós totalizamos 507 toneladas de alimento. É muita coisa que nós fizemos. E essas pessoas que nós atendemos foram pessoas cadastradas, acompanhadas por nós, pessoas desempregadas. Então, esse número ele é fortíssimo para nós. Nós vamos divulgá-los na próxima semana para todo mundo. A gente quer fazer chegar em todas as paróquias. Foi uma maravilha a campanha, porque ela contemplou todas as 43 paróquias da nossa diocese. Excelente. Chegou. Então, assim, eu conversava com o padre Kelder, o padre Kelder falou que na arquidiocese o número foi bem parecido do que foi arrecadado, em torno de um pouco mais de 500 toneladas. É muita coisa que a gente fez. E não só que aqui só o muitas alimento, paróquias não aderiram, sabe, Padre Evaldo? Muitas paróquias, inclusive aqui a minha paróquia não aderiu ao Paz e Pão. As nossas 43 aderiram. Pois e uma coisa importante, eu tenho acompanhado nas redes sociais, Alegre, o padre Juliano fez um momento lá com o prefeito, os vereadores, envolver a sociedade, né, Ângela? Teve um trabalho bacana. Guaçuí, eu recebo notícias de Guaçuí, que estão fazendo um trabalho fantástico. Celina, né? A Leninha falou que eles fizeram, e tem outros relatos. Então, a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir a vocês para nos mandar essas informações, fotografias, algum relato que está acontecendo na paróquia, que nós não podemos perder isso, nós vamos dar visibilidade a partir de agora a tudo isso. É importante as pessoas enxergarem o que aquele quilo de alimento que ela leva na igreja, onde ela não está chegando. Exatamente. O que está fazendo. Exatamente. E as histórias, né? Se possível, identificar as histórias, né? Anotar os relatos, as famílias, os nomes, né? As histórias, mulheres, né, gente? Muitas famílias femininas, muitas famílias com idosos, né? Idosos, nossa, aqui na nossa região, né? Muitas famílias com idosos. Então, a gente identificar esses casos, né, também, para a gente perceber como que é importante, né, a cesta básica. E lembrar que a cesta básica, gente, é a básica, né? E o resto, e o gás, né? E a conta de luz, e o aluguel. E a proteína, que não tem uma proteína na cesta básica. Não, a carne. Hoje mesmo veio um aqui que ele cata papel.
Aí ele me falou, Marlene, eu estou sem almoçar há 3 dias, né? Então, quer dizer, eles não comem, né? É muito difícil, né? Porque por exemplo, um carrinho daquele cheio de que eles catam, né? Catam plástico e coisa. Gente, ele vai, leva lá em Vila Velha, ele vai ganhar R$ 10, né? Que ele rodou 3 dias. Como é que ele compra uma marmitex? Não compra, né? Então, quer dizer, nós temos que ver esses casos concretos, e eu acho que no interior também, né? Nas periferias, e tentar verificar isso. Um caso Então, aqui, relatar um caso que a gente presenciou aqui, que eu assustei com ele, de uma senhora idosa, a filha fez empréstimo com o salário da senhora e ela não estava recebendo. Então, quer dizer, eu acionei a assistente social para fazer uma visita e um acompanhamento, porque por ser uma idosa analfabeta, então a filha que estava tomando conta simplesmente usou o dinheiro da mãe, a mãe vai ficar pagando esse empréstimo toda a vida e não tendo o que comer. Muitas Aí idosas, né? Muitas idosas. Muito caso de idoso nessa forma, dos filhos não ajudarem, ainda tirarem o dinheiro dos idosos. Uhum. Aluguel, né? Eu fico impressionada, Padre Eduardo, do aluguel. Aqui na Grande Vitória, a gente, um barraquinho caindo aos pedaços, o aluguel é R$400, é R$500. Como que a pessoa vai, né? Barraquinho. Tem um senhor aqui perto que ele faz prédios, ele faz aqueles prédios com pequenos kitnets e aluga ali. Eu fico assim, até uma pessoa da igreja, eu fico falando, meu Deus, como que a pessoa consegue viver disso, né? Alugar aquelas kitnets, o mínimo é R$600. Como que alguém vai tirar, né, R$600 para pagar de aluguel? Então, assim, a questão da moradia, água, luz, né? Água, sim, luz, é muito um complicado. desafio. Entendeu? É muito difícil. E o Johnny quer falar? Não, eu só ia falar exatamente isso. Quando a professora fala da questão da cesta básica, eu bato muito nisso, que a cesta básica é a ponta do iceberg de toda uma programática social que existe por trás, né? E claro que, igual a senhora falou, que me remete muito isso. Eu entreguei o alimento, beleza, mas a pessoa, será que a família vai ter o gás para estar fazendo aquele alimento? Gás está caríssimo, Né? caríssimo. Está caríssimo o gás. E outras vertentes também, eu sou assistente social de formação, então isso há uma inquietação muito grande, né, dentro da nossa... E a gente vê que só vai aumentando... Inclusive, Johnny, você ouviu falar que muita gente voltou a cozinhar com fogão a lenha, né? Sim, para isso também tem acidentes, tem coisas, né, que podem acontecer. É muito interessante essa forma de fez pensar nisso. Então, pessoal, a gente vai caminhando. Eu queria, antes da gente finalizar, falar de dois momentos importantes. Então, esse momento aqui, para a gente trazer novamente esses dados, agradecer o trabalho que vocês têm feito e arregaçar as mangas e vamos continuar, que não acaba aqui agora não. Né? Essa campanha nossa, ela foi lançada para 3 anos aqui, para depois ser avaliada. Nós vamos para o 2º ano agora. Queria pedir a vocês, que são aqui das paróquias, diversas paróquias, que no dia de Corpus Christi motivasse as pessoas a levar 1 quilo de alimento para as missas, para a gente poder, novamente, retomar esse trabalho, que muitas paróquias pararam, como acabou, acho que voltou ao normal, não precisa trazer o alimento, então motivar as pessoas. E nós vamos estar enviando depois para vocês, nos grupos, o material que nós preparamos de divulgação para esse ano. Tem como mostrar aí para nós, Johnny? Nós fizemos um novo cartaz, um novo layout aí do cartaz. O Johnny vai tentar colocar aí para nós. E também uma camisa que a gente pensou. E se alguém quiser, é só solicitar, que é importante as pessoas verem que nós estamos carregando no peito aí essa campanha. Mostra primeiro a camisa, Johnny. Você igual a nossa, linda, linda, igual a nossa. Clica nela, Johnny. Vai ser a camisa assim, ela tem essas 2 opções, do Paz e Pão, e com esse desenho aqui, e tem uma outra que vem o cartaz. Cadê o cartaz, por favor? Cartaz, por favor. Você tinha que ter colocado tudo juntinho. Eu tenho a camisa dessa amarela aí, que faz pão, fica bonita essa. Espera aí, que eu já vou achar o cartaz novamente, só falando, né? Vai levar, espera aí. Então, a gente pensou agora, a gente não vai mandar imprimir, vocês
fazem aí, acho que o card, ele chega muito rápido para várias pessoas, então a gente vai disponibilizar para vocês. O cartaz, por favor, minha gente. Enquanto eles acham o cartaz, que deve ter ido para algum lugar aí, né, sumiu, nós vamos também enviar essa próxima semana para vocês esses dados das paróquias que nós conseguimos compilar, né, Aleluia, apareceu o cartaz. Primeiro você tem que mostrar ele todo, né? Ele vai começar assim, aquela foto do garotinho, né, uma coisa que parece meio rasgada, aí o versículo bíblico, e se a gente trouxe a imagem da criança, e lá embaixo vai vir o valor, a conta bancária novamente. Então, nós vamos enviar tudo isso pelo WhatsApp para vocês poderem divulgar aí nas paróquias, tá bom? Então, a gente colocar... E aí vai da criatividade de cada um querer a camisa. Quem quiser, a gente pode pedir ou manda o layout para vocês confeccionam ela nas paróquias, fica mais fácil essa proatividade de vocês aí. Nós vamos estar organizando tudo para a gente poder enviar, tá bom? A Tere Amorim levantou a mãozinha. Quer falar, Tere? Olá, Padre Evaldo, boa noite. Bênção. Boa noite, Deus abençoe. Alegre, além desse... Está me ouvindo? Sim. Sim. Além da questão do momento que nós fizemos, o Conselho Então, NeusTPB a também Tere, aprovou ela é de que Alegre, 5%... da paróquia do Padre Juliano, não é isso, Tere? Oi. Você é da paróquia Nossa Senhora da Penha de Alegre. De Alegre. Nós temos também 5% do nosso dízimo vai para o auxílio caricativo. Então, quando nós não temos cestas básicas completas, nós compramos os produtos que faltam. E as nossas cestas básicas, elas vão com itens de higiene pessoal e de higiene da casa também, como sabão para lavar as roupas. Legal. E as pessoas não têm. Então, a gente luta com essas questões também. E, conforme a colega lá da paróquia de Celina falou, várias famílias que nós visitamos, a renda que tem, às vezes, é do idoso e do auxílio, esse Bolsa Família. Porém, o salário do idoso está 40% comprometido com o empréstimo, então eles estão todos endividados. A gente dá o alimento, mas é muito complicado. Sim. Então, nós vamos fornecer esse material, divulgar, as pessoas são generosas e caridosas. E para comunicar a vocês, alguns chegaram depois, nós estávamos conversando antes, nós, enquanto Caritas, nós temos condições de pleitear emendas parlamentares. Então, o projeto Paz e Pão, nós solicitamos a senadora Rosa, é importante registrar o nome dela aqui, a pessoa comprometida conosco, ela destinou uma emenda de R$300 mil. No início, eu pensei que essa emenda seria para comprar alimento, mas ela veio para custeio. O custeio, o que a gente pode fazer? É comprar serviços, né? Pagar uma conta de água, uma conta de luz da instituição Caritas. A gente não pode pagar para as pessoas. Então, o que nós transformamos esses R$300 mil? Transformamos em cursos que serão oferecidos nesse primeiro momento para a cidade de Cachoeiro. Nós estamos comprando esses cursos técnicos para ofertar. Alguns como design de sobrancelha, de unha, fazer pão, fazer um alimento, administradora do lar. São cursos voltados para essas pessoas em situação vulneráveis que nós queremos capacitá-las para elas voltar para o mercado de trabalho, né? Para porteiro de prédio, a gente sabe que tem uma procura muito grande. Também nós vamos atingir os jovens com essa coisa da informática, a gente não ficar aqui... A gente é velhinho assim e ficar sapateando, né? Patinando para lá e para cá. Vamos formar a juventude nessa questão das novas tecnologias. Então, assim, nós vamos ofertar, neste primeiro momento,
para a cidade de Cachoeiro. Mas nós queremos depois ampliar para os municípios, para as outras paróquias. Acho que é importante capacitar essa população, porque elas podem empreender da própria casa, né? Com um pouquinho que tem, pedindo ajuda. Então, a gente vai dar condição para essas pessoas. Então, nós vamos começar em Cachoeiro, elegemos 3 paróquias para a gente começar a desenvolver esse projeto. Ele deve começar a entrar em prática em agosto, a gente acredita, porque tem todo o trâmite burocrático de liberação do recurso, mas esse recurso já está nos cofres da prefeitura e nós vamos chegar. Além desse, nós vamos ter um outro de 150 mil. Então, esse ano, 450 mil para trabalhar na formação. A gente está buscando novos recursos para o ano que vem, para a gente poder chegar lá no Alegre, oferecer um curso para os jovens ou para as mulheres do Alegre, e assim nós vamos chegando nos outros municípios. Porque o que a gente vai fazer? Comprar esses cursos e ofertar para essa população nas diversas cidades aí. Isso vai ser muito importante. Então, a campanha Paz e Pão, de fato, ela dando alimento não emergencial e a gente trabalhando também a questão de oferecer formação para essas pessoas, além de nos formar também com isso. Ok, minha gente? Valdo, e só uma Sim. coisa, eu acho que vocês aí no interior, eu falo interior assim, nas cidades um pouco menores, né? Embora, talvez assim, com os diretores de escola, tá? Chamar os diretores de escola, né? Essa questão da escola é muito grave, sabe? Com coordenadores de escola, né? Para que eles estejam mais atentos, porque o abandono escolar, né? Pelo menos aqui nas nossas regiões, está muito sério, sobretudo no ensino médio, mas não só, né? Então, quer dizer, é fundamental que as crianças e adolescentes permaneçam na escola, né? Porque também é uma fonte, né? Aí eles saem, aí eles começam a fazer pequenos bicos, ou vão para outras coisas, não voltam, as meninas não voltam para estudar, então, trabalhar muito com os diretores e coordenadores de escola. Isso tem surgido o efeito, assim, cada paróquia, a gente vai escutando um relato, por exemplo, tem uma paróquia da cidade de Cachoeiro, que eles estão dando reforço escolar na própria comunidade com voluntários. Reforço de matemática, português, língua portuguesa. Então, assim, os voluntários indo até esses bairros de periferia, porque muitos adolescentes, muitas crianças não voltaram para a escola. E voltaram, não sabem nem ler. Crianças com 9, 12 anos não foram alfabetizadas devido à pandemia. Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande, que a partir de junho agora nós vamos ter um Instagram do Paz e Pão, vocês vão poder compartilhar o que vocês estão fazendo aí nas paróquias. Nós precisamos muito desse compartilhamento, para saber, de fato, não para mostrar para as pessoas, mas para dizer para nós mesmos a força que nós temos aí para levar o Evangelho e, de fato, cuidar dos empobrecidos, aquilo que Jesus mesmo pede. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ok? Então, a gente finaliza aqui. Queremos agradecer à professora Marlene pelo seu trabalho, por a sua dedicação, mesmo aposentada aí, transmitindo um saber. O saber é algo que ninguém consegue roubar, tirar de nós, né? E você, que foi tão bem preparada, transmitindo esse saber para nós, nos dando esse ensino aí, para que nós possamos multiplicar aí nas nossas bases, na nossa comunidade. Então, muito obrigado, Marlene. Deus te abençoe. Edvaldo, alguém perguntou o endereço do nosso grupo. Depois eu mando para a Penha, tá, Penha? Por e-mail para você, tá? Okay. E a gente faz as reuniões de 20 dias e são abertas as reuniões, a gente faz por meio virtual. Aí eu mando para a Penha depois, tá? O meu contato também pessoal, meu e-mail, meu telefone, tá? A gente está à disposição. Depois a gente vai mandar para as paróquias também, professor, o material que a senhora mandar, a gente replica para as paróquias, só fica mais fácil, né? Então, podem ficar tranquilo com o pessoal, que o material vai ser repassado, né? Fica mais fácil. Então, eu te agradeço a cada um. O Rogério, que é da nossa equipe, está aqui conosco hoje. Muito bom ter o Rogério, né? Todo mundo aí. O Júnior apareceu aqui agora, estava fechadinha a câmera. O pessoal de Celina, do Alegre, Bom Jesus. Tem gente de todo canto aqui da nossa diocese. Do Apiacá lá no extremo sul. Então, a gente agradece assim, de coração a vocês pelo empenho. E quando vocês virem
o material que está sendo produzido em cada paróquia, vocês vão ficar assim, gente, a gente está conseguindo avançar dessa forma. A próprio número de cesta básica que nós distribuímos, né, eu fiquei muito contente, assim, saber quem conseguiu atingir. E, além disso, tem paróquias aqui que estão construindo casas a partir do dinheiro do recurso do dízimo, de um mutirão, estão ajudando a construir casas de irmãos e irmãs em situação de extrema pobreza e na pobreza. Então, muito obrigado, Deus abençoe cada um, e eu convido a todos agora a gente rezar um Pai Nosso para a gente poder terminar esse momento aqui. Agradecer a Penha e o Johnny por nos auxiliar aí nesse momento. Rezemos juntos, irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecer o diácono Zé Carlos está aqui. Eu vi o professor Edson também está aqui. Edson, ele está aí, Edinho está aí, né? O diácono divino também está aí, lá de Muniz Freire. Diácono divino. Professor Edson está com um projeto bacana agora, o IFES, vai ofertar qualificação para os jovens. Tem um projeto também aí, eu não sei o nome do projeto, mas eu vi o IFES aí fazendo uma divulgação. Fala para nós, professor, essa notícia boa. Edinho, querido, ei, tudo bem? Ei, Marlene, tudo bem? Tudo bem, querido? Cheguei há pouco, mas estou te acompanhando desde o início. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, querido, que você lembrou de mim. Sensacional te ouvir. Foi atrás de Renata, a Renata mandou para mim. Isso. Então, o IFES Cachorro, nós vamos começar um projeto chama de requalificação na área de desenvolvimento, na área da internet e de computador, na verdade, de programação de computadores. Chama Requalificar-se. Reprograme-se, desculpa. Ele vai ser para mais de 2.000 pessoas, totalmente online, e destinado a pessoas que não são da área de informática e querem entrar nessa área. Então, vai ter uma parte, vai ser preparatória, e a segunda parte, o curso. 160, são 2 módulos de 160 horas, e completamente online, para exatamente dar essa nova qualificação às pessoas que estão hoje desempregadas, que estão alguns desalentados até, e dar a oportunidade deles fazerem outros cursos, né? Então, nós estamos com esse projeto. Acho que a gente vai conseguir atender muita gente. Então, são 16 municípios que serão atendidos agora, nesse primeiro momento. E a gente espera ampliar isso em breve também. E outros cursos todos, né? Nós estamos com curso noturno agora, também gratuitos em eletromecânica, informática e mineração, abertos ao público. Esse já está com o edital rodando para o próximo semestre, já está no período de inscrição. São 108 vagas gratuitas, 2 anos você tem a formação. Nós estamos com um projeto muito importante para Devaldo e colegas, vocês estavam a questão da pobreza, né? Nós conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado Helder, e a gente está dando um abono permanência, Marlene, num projeto que é em país. Nossos alunos, os alunos do Lions, eles estão fazendo o curso conosco, eles fazem tempo integral, a parte da manhã no Lions, e na escola estadual, e a parte da tarde uma educação profissional conosco. Nós conseguimos uma bolsa permanência de R$400 para cada aluno, durante todo o curso. Além da assistência estudantil, ele ganha R$400. 80% das Padevaldo tinham renda salarial menor do que R$300 per capita. E aí o aluno está sendo quase que o chefe da família, né? Com o recurso que ele está recebendo. Então, é tentar ajudar nesse projeto maior, que é pensando no Paz e Pão como um projeto de dar dignidade às pessoas e dar comida também a quem precisa. Muito bem, obrigado, professor, pela sua contribuição.
Então, queremos aqui agradecer. E eu mandei para o Johnny, tem um link desse Reprograme-se, né? Nós vamos colocar aí para o pessoal, no chatzinho, aí, coloca aí para quem quiser, e vamos divulgar. Esses cursos é importante, temos que qualificar a nossa juventude. Quando nós somos qualificados, nós temos, então, novas possibilidades na nossa frente. Então, muito obrigado cada uma. Vamos fazer aí no Corpus Christi uma mobilização para nós podermos conseguir arrecadar alimentos. Muitos irmãos nossos estão aí passando fome, com muita dificuldade. Então, muito obrigado a cada um, pessoal de São José do Calçado, da Paróquia São Felipe, tem gente aí de Guaçuí, do Alegre. É muito bom a gente ver a campanha espalhada aí por toda a nossa diocese. E nós vamos chegar mais para o interior depois para levar também os cursos e formações. Deus abençoe, parabéns para vocês pelas conquistas e vitórias que estão fazendo. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigada, Marlene. Obrigado a vocês, obrigado, um abraço, hein? Adorei, um abraço. Boa noite, paz e bem. Boa noite, pai. Paz e bem. Guaçuí na área, Elion. Tchau, Elion. Abraço, Elion. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.